Olá, tudo bem? A análise de hoje, pirâmides do Egito Antigo. Você sabia que ao longo da construção do Império do Egito Antigo foi produzido vários tipos de pirâmides e elas seguiram uma determinada sequência? Pois é. Antes de mais nada, antes de começar, é importantíssimo falar que as pirâmides, elas foram construídas, não só as pirâmides, mas qualquer outro monumento e a cultura do Egito Antigo, só foi possível fazer a sua construção devido a um fator importantíssimo. E esse fator se chama Rio Nilo. E é a partir daí, dessa riqueza que o Rio Nilo traz, que os povos do Egito Antigo conseguiram fazer todas as suas construções, que são super imponentes e que estão lá até hoje. Isso mesmo, as pirâmides ainda estão em pé até hoje. Nós estamos falando de construções muito antes do nascimento de Cristo, algumas produções que sequer possuem datas exatas. Vamos lá então? Toda vez que a gente fala em Egito Antigo, duas coisas vêm à nossa cabeça. A primeira é pirâmide e a segunda é faraó, seguida de deuses. E toda a construção, toda a arte que foi produzida lá no Egito foi uma arte que foi produzida em volta de toda a religião. Então, o fator religioso contribuiu muito para essas construções. E uma dessas construções que se destaca muito são as pirâmides. Não só as pirâmides como, por exemplo, os obeliscos, as esfinges, as artes menores, como por exemplo a ourivesaria e outras questões. Mas vamos lá falar um pouquinho de pirâmide. Você sabia que existem 3 tipos de pirâmide? Primeiro, mastaba, que tem esse formato. Não se parece com pirâmide, né? Mas a história das nossas pirâmides nasce a partir daqui, com o surgimento de um arquiteto importantíssimo, tanto é que ele é considerado o primeiro arquiteto do mundo, Imhotep. Ele começou a fazer a produção de pirâmides escalonadas. Pirâmides escalonadas também pode ser chamadas de pirâmides de degraus, que são essas pirâmides aqui. A intenção de Imhotep era fazer o que? Era sobrepor mastabas. Se você analisar, nada mais é que uma mastaba, outra mastaba, outra mastaba e assim sucessivamente. Essa foi a ideia de Imhotep. Depois disso, começaram a fazer outros tipos de pirâmides, que são as pirâmides lisas, que são essas pirâmides convencionais que a gente conhece. E no Egito Antigo, destacam-se 3 pirâmides. Aquelas pirâmides que foram produzidas no complexo de Gizé. Lembrando, quem foi Gizé? Gizé não foi ninguém, Gizé nada mais é que uma cidade do Egito Antigo. É comum muitas pessoas confundirem Gizé com o nome de faraó ou de qualquer outra coisa, mas vale lembrar que Gizé é uma região, e foi justamente nessa região que foi produzida as 3 principais pirâmides do Egito Antigo. E essas 3 principais pirâmides recebem o nome de Quéops, Quefre e Miquerinos, todos da 4ª dinastia do Egito Antigo. Mas por que esses povos faziam a construção de pirâmides? Você já se perguntou? Essas pirâmides, elas eram construídas para quê? Para poder receber o corpo do faraó ou da sua família após a morte. Isso mesmo, a pirâmide não tinha uma outra utilidade, se não fosse para poder receber o seu corpo. Algumas pessoas perguntam, mas os faraós moravam ali dentro, os faraós faziam reuniões ali dentro das pirâmides? Não, eles não faziam. A pirâmide era construída apenas para isso, para poder receber o corpo do faraó. E dentro dessas pirâmides existiam as suas câmaras mortuárias e lá era posto juntamente com o seu corpo alguns de seus bens. Bens que na maioria das vezes eram banhados a ouro ou outras questões importantes. E mais, vale lembrar que o faraó acreditava que ele era uma espécie de divindade que estava ali na terra. Uma vez que o faraó morria, não era simplesmente o faraó morria, pegava o faraó e levava para a pirâmide. Não, era preciso passar por todo o processo de mumificação. Tanto é que para muitos egiptólogos e historiadores, esse processo de mumificação é considerado talvez aí as premissas para a medicina. Por causa de quê? Porque eles abriam o corpo do faraó, eles retiravam as suas vísceras, ele preservava o corpo do faraó.
Ok, pirâmide é um grande monumento, é um exemplo de arquitetura do Egito, mas o que é uma pirâmide? A pirâmide nada mais é que uma espécie de túmulo que foi produzido por pedras gigantes que eram tiradas nos rochedos da época para poder fazer sua produção. Poxa, mas quem tirava essas pedras? Eram os servos, tá? A pirâmide de Quéops é considerada a maior pirâmide do Egito. No entanto, ela não é a maior pirâmide do mundo. E essa pirâmide de Quéops, originalmente, ela tinha aproximadamente 146 metros, mas hoje ela possui aproximadamente 139 metros. Quem foi Quéops? Claro, se nós estamos falando de pirâmide, Quéops foi um faraó muito importante da dinastia do Egito Antigo. As outras pirâmides, elas foram construídas em alinhamento a essa pirâmide de Quéops. Dizem até que a pirâmide de Quéops ela foi produzida com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. E cada bloco, só a título de curiosidade, pesa em torno de 2,5 a 60 toneladas. Imagina só, naquele período, sem nenhum tipo de tecnologia, os servos carregando todas essas pedras. Imaginou? E geralmente o trabalho de construção dessas pirâmides durava em torno de mais ou menos 20 anos. Aqui eu estou falando das pirâmides de maneira geral, a duração das suas construções, mas existe alguns casos que os faraós chegaram a morrer e as suas pirâmides não foram finalizadas, tá? Em média 20 anos, mas pode ser uma quantidade menor ou uma quantidade um pouco maior. Já a pirâmide de Khafre possui cerca de 136 metros. Quem foi Khafre? Khafre foi filho de Quéops. Logo em seguida veio Miquerinos. Miquerinos, filho de Khafre. Isso mesmo. Quéops, Khafre, Miquerinos. A pirâmide de Miquerinos? A pirâmide de Miquerinos, por sua vez, é a menor de todas. Possui cerca de mais ou menos 61 metros de altura. E sim, essas pirâmides, consta na história que essas pirâmides possuem sim passagens secretas, passagens falsas, justamente para poder despistar os ladrões ou as pessoas que queriam entrar ali para poder fazer qualquer um mal ao corpo ou roubar, fazer qualquer coisa. Mas infelizmente o que sabe é que muitas dessas precauções não ajudou muito, pois muitos dos tesouros foram furtados e não se sabe ao certo quem furtou. E como que os povos do Egito Antigo pararam de fazer essas construções? À medida que o Egito foi enfraquecendo politicamente, querendo ou não, ele começou a diminuir as construções das pirâmides lá naquele local. Lembrando que as pirâmides geralmente eram construídas ao redor do rio Nilo, justamente por conta da água para a manutenção dos trabalhadores, das pessoas que estavam ali para o plantio, para a irrigação, para tudo, a grande riqueza do Egito. E aí o que aconteceu? Ao longo do processo dos anos, as pirâmides, o processo de construção de pirâmide foi diminuindo ao ponto de ser nulo. Mas como foi o processo de construção dessas pirâmides? O que nós sabemos com exatidão é que elas foram produzidas com grandes blocos de pedra, óbvio. Mas como que esses arquitetos, como que esses trabalhadores faziam para poder erguer todas essas pedras que eram tão pesadas? Como que eles maquinaram, como que eles pensaram, como que foi a engenharia exata naquela época? Não sabemos ao certo. Isso ainda é um mistério que todo mundo se pergunta e estuda e se preocupa em saber até os dias atuais. Talvez a gente ainda morra sem saber, não é sendo pessimista, mas sem saber a real forma de construção de uma pirâmide. Mas o que a gente sabe também é que para a construção dessas pirâmides foi preciso desenvolver inúmeros cálculos matemáticos para poder colocar os blocos com exatidão para que o vento não chegasse a derrubar. Vocês sabiam que no início, quando eles começaram a fazer as pirâmides lisas, houve muitos erros de cálculos matemáticos, tanto é que quando o vento batia, a pirâmide ficava um pouco desmontada, mais ou menos assim? E isso fez com que cada vez mais eles fossem em busca de cálculos exatos ali, com o uso da geometria, claro, né? E a regra de 3, para poder fazer com que as pirâmides ficassem da forma como eles tinham projetado. E deu certo, as pirâmides estão aí até hoje. E olha que ela foi produzida, ó, há muito, muito tempo. E a mão de obra eram os escravos. Melhor dizendo, eram os servos da época.
Por que servos? Porque eles serviam o faraó e eles acreditavam que, de repente, após a sua morte, iria receber determinada recompensa. E para a construção dessas pirâmides, não eram somente essas pessoas que faziam serviços braçais, eram empregadas também pessoas que iam fazer as pinturas, que iam fazer a alimentação, que iam fazer o artesanato, enfim, todas essas artes que a gente pode encontrar ali no interior de uma pirâmide, inclusive a questão da ourivesaria. Em 2014, alguns cientistas holandeses disseram que uma das técnicas utilizadas dos servos para poder mover os blocos de pedra era justamente fazer o uso do rio Nilo para poder mover, para levar para o local designado. Uma outra observação é que eles acreditam também na hipótese em molhar a terra para poder ir arrastando as pedras para chegar até o local. Eu vou indicar um vídeo que tem até no YouTube, que é importantíssimo e fala sobre diversas hipóteses sobre construções das pirâmides do Egito, que talvez seja importante para você. É riquíssimo. E se eu fosse você, não perderia a oportunidade de assistir. Se chama Egito, Construindo o Império.